Antes de começarmos, respire fundo. Porque o mundo em que você está prestes a entrar não é gentil, e muito menos justo. Este é um campo de batalha onde estratégia vale mais do que piedade, e onde até o menor erro pode se transformar no maior de todos. Aqui, magia é arma. Magia é poder. E a guerra, ela é inevitável. Eu sou Ana Nogueira, e este é o canal Locran. Seja bem-vindo, e bem-vinda, ao Império. Ao nascimento de uma lenda. Jacob era apenas um rapaz comum, com sonhos grandes demais para a vida que levava. Marcado por perdas, ele foi forçado a crescer rápido demais. Quando completou 18 anos, um decreto caiu sobre o Império. Um decreto que não escolheu apenas Jacob, mas todos. A guerra. Para muitos, foi uma sentença. Para Jacob, uma oportunidade. A chance de tentar realizar um sonho proibido, tornar-se um éravo. Agora, ele se vê no centro de uma guerra continental, onde magia e decisões moldam destinos, e onde um único erro pode ceifar inúmeras vidas. Se esse tipo de história te fisga, deixa o like agora e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que você quer mais episódios como este, e leva essa história para ainda mais pessoas. Prontos? Então feche os olhos, coloque os fones, e venha comigo. O capítulo começa agora. Capítulo 7, Sálmura. O ar dentro da pista coberta tinha cheiro de ferro úmido. A madeira do piso rangia baixo a cada passada, e o som marcava o ritmo forçado da respiração de Jacob. O peito ardia como se ele tivesse engolido carvão quente. As pernas tremiam, mas ele continuou até completar a volta. Parou junto ao bebedouro. A água caiu fraca, quase teimosa, e escorreu pelo canto da boca antes dele conseguir engolir. O metal frio do bebedouro fez os dedos dele doerem. Ele apoiou uma mão no joelho, tentando respirar sem parecer derrotado. Você tá ficando cinza. A voz chegou por trás, leve demais para o ambiente. Jacob virou a cabeça devagar e viu Ilse se aproximando. O uniforme dela estava impecável como sempre, sem um único vinco fora do lugar. A trança branca balançava no ombro a cada passo. Ela parou ao lado dele. Vai cair. Pegou algo no bolso. Come. Antes que desmaie no chão e eu precise arrastar você. Jacob piscou, cansado. Tô bem. Tá nada. Ela empurrou o pacote de doce contra a mão dele. Come logo. Ele abriu o plástico sem vontade. Isso não resolve nada. Não resolve. Ela apoiou o cotovelo no corrimão. Mas pelo menos evita a papelada que eu teria que preencher. Jacob deu uma risada curta. Parecia que o ar arranhava a garganta. Só tô treinando. Treinar é uma coisa. Ela virou o rosto para a pista vazia. Se destruir é outra. Jacob não respondeu. Ficou olhando para a água escorrendo da torneira, como se tivesse algo a dizer, mas não sabia por onde começar. Ilse suspirou. Você tá fugindo, Jacob. Ele ergueu o olhar devagar. Fugindo de quê? Do seu nome. A resposta veio rápida, quase sem emoção. Como se ela já tivesse decidido aquilo meses atrás. Ele encarou o chão. Não é isso. É sim. Ela cruzou os braços. Nos estudos você trava. Nos treinos você exagera. E quando alguém menciona seu irmão, você fica com esse olhar aí, como se tivesse que carregar ele sozinho. Jacob apertou os dedos contra o pacote, o plástico fazendo barulho. Eu só quero acompanhar todo mundo. Acompanhar não. Ela falou mais baixo. Você quer provar que não é um erro por ter começado tarde. O silêncio ficou pesado. Só dava para ouvir o ventilador no teto girando devagar. Ilse deu um passo à frente. Olha, você tem talento. De verdade. E tem instinto. Mas não tem base. Zero. Ela tocou o próprio peito com 2 dedos. E isso aqui é uma academia. Eles querem base. Certinho. Reta. Nada de improviso. Jacob assentiu, sem força. Eu sei. Não sabe. Ela encarou ele de lado. Se soubesse, não estaria se matando assim. Ele respirou fundo. Eu não quero depender de ninguém. Grande frase. Ela balançou a cabeça. Só que até um tanque precisa de combustível. E você tá tentando operar com fumaça. Ele não conseguiu segurar a risada. Que comparação horrível. Funciona. Ela deu de ombros. E você entendeu. Jacob colocou o pacote de doce no bolso. Obrigado. Eu acho. Não agradece não. Ela virou de costas, começando a andar pela lateral da pista. Se eu fiquei aqui,
é porque você é teimoso demais. E eu odeio gente teimosa. Ele acompanhou ela. Você podia ter ido embora quando os veteranos foram. Podia. Ela falava sem olhar para ele. Mas não fui. Por quê? Ela parou. Não muito, só o suficiente para pensar. Porque eu vi você no primeiro dia. E eu vi o que poderia acontecer. Olhou por cima do ombro. E não quero assistir outro Eberhard quebrar no meio. Já vi isso uma vez. Jacob ficou quieto. O nome do irmão ainda era uma lâmina quando aparecia. Ilse continuou andando, mais devagar. Então, enquanto você não souber estudar direito, ela deu um leve tapa no ombro dele, eu vou ficar enchendo seu saco. Jacob riu. Isso não é função de um major. Não é, não. Ela também riu, cansada. Mas a academia tá cheia de idiotas. Alguém precisa te ensinar a não morrer no processo. Ele balançou a cabeça. Você fala como se tivesse desistido de mim. Tô aqui, não tô? Ela levantou a sobrancelha. Se eu tivesse desistido, estaria bem longe desse cheiro de suor e tomando algo de 25 anos. Os dois seguiram lado a lado pelo corredor. O ar ali era mais frio, e os passos ecoavam no metal. Depois de alguns metros, Ilse apontou para a porta ao fundo. Vem. Quero te mostrar uma coisa antes dos instrutores chegarem. Jacob soltou um suspiro exausto. Isso vai doer? Provavelmente. Ela abriu um sorriso pequeno. Mas vai valer a pena. Ele ajeitou a postura e seguiu com ela. Pela primeira vez em meses, o peso nos ombros não parecia tão impossível. Ilse não dizia, mas continuava ali. Vigiando. Cobrando. E, de algum jeito estranho, acreditando que ele ainda tinha algo grande pela frente. O corredor do subsolo era frio bastante para que a respiração de Jacob saísse em pequenas nuvens. As lâmpadas zumbiam sobre suas cabeças, lançando sombras longas nas paredes estreitas. O chão metálico ecoava a cada passo, marcando um ritmo que só aumentava a tensão no peito dele. Ilse seguia à frente. Passo firme, postura rígida, sem olhar para trás. Jacob tentou manter a distância curta, mas sentia o suor seco colar a camisa nas costas. A pista de treino ainda ardia no corpo, e o silêncio dela deixava tudo mais pesado. Você falou que os núcleos ONI chegam pra gente logo. A voz dele saiu baixa demais. A gente já tá pronto para usar? Ilse continuou andando alguns segundos antes de responder. Prontos não. Mas o Império não espera por ninguém e muito menos uma guerra, então vocês vão aprender voando ou caindo. Jacob ficou quieto. O jeito dela falar nunca dava espaço para alívio. Eles pararam diante de uma porta reforçada. A superfície era tão lisa que refletia as lâmpadas acima. Ilse passou o cartão no leitor. O aviso de liberação soou abafado, e a porta deslizou devagar, deixando escapar um sopro de ar quente. O laboratório tinha cheiro de óleo, metal aquecido e mana residual. As bancadas eram organizadas com precisão. Frascos, ferramentas, suportes de cristal com núcleos ONI padrão presos como se estivessem em exposição. Mais ao fundo, um cilindro de contenção emitia um brilho azul fraco, pulsando como um coração lento. Mas o centro da sala chamou a atenção de Jacob assim que entrou. Uma caixa preta, grande, reforçada com travas douradas que pulsavam em intervalos curtos. A luz era suave, mas viva o bastante para que os pelos do braço dele arrepiassem. Ilse foi até ela sem pressa. Fecha a porta. Ele obedeceu e caminhou até o lado dela. Jacob, ela começou, sem olhar para ele. Presta atenção. E presta mesmo. Eu não vou repetir isso. Ele respirou fundo. Certo. Ela tocou a borda da caixa. As linhas douradas reagiram, acendendo por inteiro. Aqui dentro tá o protótipo do núcleo ONI quadrinário. Nome oficial: Vórtice 4 de mana unificada. Nome que eu utilizo: Salmura. Jacob franziu o senho. Quadrinário. Mas, isso não existe. Não deveria existir. Ela soltou o painel lateral. A teoria diz que é impossível. O laboratório disse duvido. O Império disse tenta assim mesmo. O Dr. Aldebrecht Ebrebrecht foi lá e tentou. O tom dela era seco, mas havia algo tenso nos ombros. Não era medo. Era pura expectativa. A caixa destravou com um clique profundo. Isso é seguro? Jacob murmurou. O pequeno sorriso dela deixou claro que não era. Nem um pouco. A tampa abriu devagar, liberando um sopro quente. Jacob recuou meio passo. Dentro, flutuava um núcleo oval, do tamanho da palma de uma mão.
4 anéis giravam ao redor, cada um com uma cor distinta: vermelho, azul, dourado e violeta. O centro pulsava como se respirasse. Jacob engoliu seco. Isso parece vivo. E tecnicamente está, do pior jeito possível. Ilse tocou um dos painéis laterais. Ele tem força para empurrar um usuário a 20.000 pés e manter feitiços simultâneos. É energia demais para um único mago. Se você errar o fluxo, um segundo só. Ela estalou os dedos. A sala ficou mais silenciosa. Jacob respirou pela boca. Por que fazer algo assim? Porque o continente está desmoronando. Ela enfim o encarou. A paz já foi tarde. E o Império precisa de vantagem antes que vire presa. Ela cruzou os braços, pensativa. Eu ia entregar esse protótipo para Victoria ou para o Adrian. Eles são estáveis, previsíveis, tiveram anos de treinamento, seriam eles as melhores escolhas. Ia? Não vai mais entregar para um dos dois? Ilse apertou o lábio inferior por um momento. Porque você é um cara bem anormal. Sabe, no primeiro dia aguentou a pressão daquela veterana. E aquilo não foi normal. Jacob desviou os olhos. Eu só resisti. Resistiu além do que alguém sem treinamento formal deveria. Ela deu um passo mais perto da caixa. E o Sálmura precisa disso. Não de disciplina e não de estabilidade. Bruteza. Instinto. Cabeça dura. E, claro, de uma mana descomunal. Ele respirou fundo. Ainda não entendi por que quebrar regra por mim. Porque estamos perto demais de uma guerra para jogar seguro. O tom dela ficou mais baixo. E porque eu devo isso ao seu irmão. E porque você, ela buscou as palavras, você tem algo que não dá para medir em relatório. Ela pegou um formulário. Assina. O quê? Declaração de risco. Se explodir, para não culparem a academia e muito menos eu. Coisa básica. Jacob segurou a caneta com a mão firme, mesmo sentindo o pulso tremer. Ele assinou. Ilse destravou o último lacre. A caixa se abriu por completo. A energia dourada iluminou até as estantes do fundo. Ela ergueu o Sálmura com cuidado. O núcleo flutuou alguns centímetros acima das mãos dela antes de ser entregue a Jacob. Ele nem chegou a tocá-lo. O núcleo manteve distância, flutuando sobre suas palmas como se estivesse avaliando. Canaliza só um pouco, Ilse falou. Só um pouco? Isso. Nada heróico. Heróis morrem primeiro. Ele fechou os olhos. Sentiu a mana subir, quente, vibrante, sempre descontrolada. Tentou domá-la só por um instante e jogou um fio fino no núcleo. O laboratório pareceu prender o ar. O Sálmura piscou uma vez. Depois outra. E então explodiu em luz. Os anéis aceleraram, mas não quebraram. As cores se fundiram num brilho dourado que encheu a sala inteira. Jacob recuou um passo, mas o núcleo permaneceu estável. E Ilse ficou imóvel. A mana começou a se formar no ar ao redor de Jacob. Partículas azuis, pequenas, visíveis como poeira brilhante. Elas circulavam o núcleo, voltavam para ele, e retornavam ao núcleo num fluxo perfeito. Não, a voz dela falhou. Isso não existe. Jacob abriu os olhos devagar. Ilse, isso tá normal? Ela levou a mão à boca. Jacob, você estabilizou o protótipo. De primeira. Sem instrução. Sem selo. Sem nada. Isso é bom? Ela deu uma risada curta, incrédula. Isso muda tudo. Isso bota o Império 1000 anos à frente, se você conseguir repetir. Isso é impossível. Ela se afastou um passo para observar melhor. Você materializou mana. Os antigos diziam que isso era mito. E você fez como se fosse respiração. Os olhos dela estavam arregalados, mas havia uma emoção que não cabia ali. Algo entre alívio e choque. Ela respirou fundo. Jacob, agora eu sei por que eu devia te trazer aqui. Porque eu fiquei na academia esses meses todos. Ela tocou o ombro dele. Você é o único mago vivo que pode usar isso. E, do jeito que o Império está, nós vamos precisar de alguém assim. Jacob olhou para o brilho do Sálmura, sentindo o calor se espalhar pelas mãos. Então, o que eu faço agora? Ilse soltou o ar, quase sorrindo. Agora? Agora você aprende a controlar isso antes que eu tenha que te juntar com uma pá. Ela colocou a mão no ombro dele outra vez, mais firme. Vamos com calma. Se você tentar ser herói aqui, morre. Jacob assentiu. O Sálmura pulsou entre as mãos dele,
estável, como se reconhecesse seu dono. E ali, no meio do laboratório quente, cercado de metal e luz, começou algo que nenhum mago vivo jamais tinha visto. Nenhum dos dois estava preparado. Mas estava feito. A porta fechou atrás de Ilse com um baque seco. O som ecoou pela sala silenciosa, como se o ambiente tivesse acabado de engolir qualquer possibilidade de conforto. O ar ali era pesado, quente demais para um lugar enterrado sob neve. O cheiro de charuto queimado pairava intenso, misturado ao odor metálico do mapa iluminado na parede. O diretor estava de pé diante do mural. As luzes vermelhas piscavam sobre fronteiras distantes, marcando pontos de tensão como feridas abertas. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse contando quantas daquelas luzes poderiam virar guerra amanhã. Sem virar o rosto, soltou: Major Ilse. Fecha a porta. Ela permaneceu onde estava. Já está fechada. A resposta dele foi um ruído curto, quase um resmungo. Ele finalmente virou o corpo. Os olhos vermelhos encontraram os dela com aquele peso típico de quem já viu generais morrerem e estados ruírem. Então vamos direto ao ponto. Ele caminhou até a mesa de ônix. O som das botas ecoou pelo chão liso. Um dossiê o aguardava no centro da mesa. Ele empurrou o documento um pouco para frente, deixando no campo de visão dela. Eu sei o que você fez. Ilse não piscou. Fiz o necessário. Não. Ele passou o polegar pela capa do dossiê. Fez o proibido. E fez achando que eu não descobriria. O silêncio que veio depois parecia pressionar o ar. A sala inteira observava, mesmo sem olhos. O diretor abriu o dossiê com uma única mão. Teste do Sálmura usuário, cadete Jacob Eberhard. A voz dele caiu uma nota. Resultado: estabilização completa. As últimas palavras ficaram quase amargas. Ilse manteve o rosto firme. Ele conseguiu. Ele não deveria ter tocado naquilo. O diretor bateu o dedo no relatório. Isso deveria ter ido para cadetes estáveis. Com base acadêmica. Controle emocional. Histórico consistente. E você entregou ao garoto menos preparado da turma. Ela cruzou os braços. O senhor sabe tão bem quanto eu, estabilidade não vence guerra. Ele ergueu o olhar devagar. Tentar usar minhas palavras contra mim é estratégico, Major. Mas inútil. Ele fechou o dossiê com força. O continente está ruindo. Ele apontou para o mapa. Avenlor mobilizando artilharia. Fjorvik movendo frota pesada. Novras remanejando tropas. E Ardalen. Bem, Ardalen se mexe sempre. Não temos margem para ideias românticas. Ilse ajeitou a postura. Não foi romântico. Foi calculado. Foi impulsivo. Ele cortou. E perigoso. Não para você. Para o Império. Ela respirou fundo. Ele é o único que conseguiu manter o Sálmura estável sem romper a própria mana. Isso vale alguma coisa. O diretor caminhou em volta da mesa. E você acha que isso torna especial? Acho que o torna necessário. Ele parou diante dela, tão perto que Ilse sentiu o calor do charuto apagado preso no casaco dele. O Império não trabalha com esperança, Major. Trabalha com resultados. Então leia o relatório outra vez. Ela inclinou a cabeça. O resultado está aí. Ele abriu a boca para retrucar, mas nada veio de imediato. Os olhos dele se estreitaram um pouco, avaliando ela como se avaliasse um recruta que ousou responder um comandante. E me diga, ele murmurou, você fez isso porque ele era o candidato ideal ou porque queria que fosse ele? Ela não desviou o olhar. Fiz porque ninguém mais sobreviveria ao protótipo. Ele se afastou um passo. E você acha que isso justifica tudo? Acho que isso impede que percamos tempo. Ela apoiou as mãos na mesa de ônix. E o Império está sem tempo. Ele respirou fundo pelo nariz. Você está subestimando o risco. E o senhor está subestimando o garoto. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. A tensão era espessa o suficiente para incomodar. Então o diretor pegou um documento novo. Assine. Ilse aproximou-se para ler. Responsabilidade total sobre o ativo experimental Sálmura e seu usuário primário. O estômago dela apertou. Não demonstrou. Quer me colocar como responsável direta? Quero que você arque com as consequências do que começou. Ele apoiou as duas mãos na mesa. Se o garoto explodir a academia, cai nas suas costas. Se ele falhar, culpa sua. Se funcionar, mérito seu. Ela olhou para o papel. E se eu recusar?
Ele nem pensou. Eu assumo o controle dele. E você sabe o que isso significa. O ar na garganta dela ficou mais seco. Se o diretor tomasse Jacob, o garoto deixaria de ser cadete. Passaria a ser uma mera ferramenta. Ilse pegou a caneta. Assinou devagar. Cada letra parecia pesar mais que a anterior. Quando terminou, ergueu o rosto. O senhor realmente acha que consegue controlar o que está vindo? Ele não sorriu. Controle? Não. Olhou outra vez para o mapa. Mas posso atrasar o colapso. E talvez, se tivermos sorte, deixar o império de pé o bastante para reconstruir as cinzas. Ele voltou o olhar para ela. E se o seu Eberhard for tudo isso que você acredita, ele vai ser útil antes de morrer. Ilse apertou os lábios por um instante. Ele não vai morrer. Todos dizem isso antes de uma guerra. O diretor respondeu, acendendo outro charuto. Samuel disse que não morreria para mim antes de partir em missão. Ilse se virou para sair. A mão dela já tocava a maçaneta quando ele completou. Major. Ela parou. Não deixe que sua ligação com o garoto atrapalhe seu julgamento. Ela não se virou. Meu julgamento é o que impede o senhor de transformá-lo em uma ferramenta. Já transformei. Ele soltou a primeira baforada. Você só não percebeu ainda. Ilse abriu a porta e saiu. O baque seco ecoou outra vez pela sala. O diretor permaneceu sozinho, encarando as luzes vermelhas piscando no mapa, como brasas avisando que o continente inteiro estava prestes a pegar fogo. O corredor que levava aos dormitórios era longo e apertado, com paredes de pedra fria e luzes fracas que tremulavam como se estivessem cansadas. Jacob caminhava devagar, ainda com o corpo dolorido do treino da manhã. A respiração dele fazia pequenas nuvens no ar, mesmo dentro da construção, sinal de que o sistema térmico estava falhando de novo. Ele virou a última curva antes dos quartos. Foi quando ouviu o som. Primeiro baixo, abafado. Depois claro, nítido. Carne contra a parede. Bota chutando o piso. Um ruído seco de alguém tentando levantar e falhando. Jacob pisou mais perto. O cheiro de sangue fresco já tomava o corredor. Mais 2 passos, e ele viu. Adrian. O ruivo estava com o punho ainda erguido, a mão coberta de sangue que não era dele. 3 cadetes maiores estavam no chão, espalhados como se tivessem sido arremessados por uma explosão. Um deles cuspia sangue. Outro tentava respirar. O terceiro tremia tentando se levantar. Adrian nem parecia cansado. Os olhos dele, selvagens, cortantes, estavam fixados no último rapaz de pé. O cadete recuava devagar, como quem enfrenta um animal ferido que ainda pode morder. Jacob ficou congelado por um segundo. A tensão no ar era tão forte que parecia empurrar os pulmões contra as costelas. Adrian deu um passo. O outro recuou 2. Eu falei para não encostar em mim. Adrian rosnou, a voz rouca de esforço e irritação. Mas vocês são burros demais para entender palavras simples. O rapaz engoliu em seco. A gente só tava brincando, cara. Brincando? O ruivo inclinou a cabeça, como se estivesse descobrindo algo interessante. Isso é brincadeira para você? Ele abriu um sorriso curto e cruel. Aí avançou. Jacob reagiu antes de pensar. Adrian. A voz ecoou pelo corredor. O ruivo parou no meio do movimento e virou o rosto com uma violência que parecia capaz de cortar alguém. Os olhos dele encontraram Jacob. Por um instante, só um instante, o corredor ficou silencioso. Adrian respirou fundo, irritado apenas pela interrupção. Você. Jacob tentou parecer mais firme do que estava. Eles já estão no chão. Isso aí já passou do ponto. O ruivo soltou um sopro curto, quase uma risada. Então agora é você que decide o ponto? Interessante. Vai se fuder, filho da puta. Ele começou a caminhar na direção de Jacob. Os passos eram lentos, mas pesados. O tipo de passo que deixava claro, se ele quisesse, ninguém o impediria. Jacob tentou não recuar. Adrian parou a um palmo do rosto dele. Os olhos, verdes e furiosos, analisaram cada centímetro. Você acha mesmo que pode entrar no meio? Ele inclinou a cabeça. Você nem sabe controlar a mana sem desmaiar. Jacob sentiu o estômago apertar. Não vim brigar com você. Então cai fora, bostinha. Não vou sair. A voz de Jacob vacilou só um pouco. Eles já. Adrian enfiou a mão no peito dele. Não foi um soco. Foi um empurrão tão forte que o ar sumiu do pulmão de Jacob. Ele bateu as costas na parede e caiu de joelhos.
Os olhos arderam, mas segurou o grito. Adrian se aproximou mais um passo. Você é mole. A voz dele tinha desprezo, mas também uma estranha nota de análise. Mole por dentro e por fora. Jacob colocou a mão no chão e tentou levantar. Eu só estava tentando ajudar. Eu não pedi ajuda e nem quero. Outro dos cadetes no chão tentou aproveitar a distração e fugir pelo canto, mas Adrian girou na hora. Nem tenta. O garoto congelou. Jacob, com esforço, ficou de pé e falou com a voz que tinha sobrado. Se você continuar assim, vão te expulsar. Adrian voltou a olhar para ele, devagar, e riu. Uma risada curta, seca, sem humor. Expulsar? Ele soltou o ar pelo nariz. Eles não vão me expulsar. Eu sou tudo o que eles querem, forte, resistente e sempre pronto para quebrar alguém. Ele se aproximou de novo, tão perto que Jacob sentiu o cheiro metálico do sangue nos punhos. Você é um merdinha enxerido. Sabe o que acontece com enxeridos na guerra? Jacob engoliu em seco. Eles morrem da pior forma. Jacob respirou fundo, tentando controlar a raiva. Isso não te dá o direito de fazer isso. Adrian levantou a mão, como se fosse bater nele também. Mas parou no meio do movimento. Os olhos dele se estreitaram. Se eu quisesse te quebrar, já teria quebrado. Ele girou o pulso. Mas você não vale a briga ainda. Jacob encarou ele, tentando entender aquela frase. Adrian virou as costas para ele. Caminhou alguns passos e chutou levemente o ombro do cadete que estava quase desmaiado. Levanta. A voz dele ficou mais baixa. Se cair agora, você vai desmaiar antes de chegar na enfermaria, e isso não vai ser uma coisa boa. O garoto, tremendo, tentou se mover. Adrian suspirou, irritado, mas se abaixou e agarrou o cadete pela gola. Jogou o braço dele sobre o próprio ombro para arrastá-lo. Que merda! Vocês são inúteis até para sofrer. Jacob piscou, confuso. A cena não fazia sentido. Ele esperava crueldade, e tinha muito em Adrian, mas não esperava que ele ajudasse as pessoas que ele próprio espancou. Em um movimento curto, o ruivo olhou por cima do ombro. E você, Eberhard? Jacob se endireitou sem perceber. Adrian deu um leve sorriso torto, quase provocador, mas sem maldade explícita. Da próxima vez que entrar no meu caminho, entra direito. Ou eu te quebro de verdade e não vai ser nada bonito. Passou por ele, carregando o cadete ferido. Os outros arrastaram os companheiros, mancando atrás dele. Jacob ficou no corredor vazio, com o peito ardendo e o ego moído. Mas algo ali era impossível de ignorar. Adrian tinha um brilho no olhar quando lutava. Parecia alguém que estaria na linha de frente sem hesitar. Um problema. E alguém que, sem dúvida, mudaria o caminho de todos naquela academia. A manhã chegou cinzenta e pesada, como se a própria academia hesitasse em acordar. Jacob atravessou o pátio da ala leste com as mãos enterradas nas luvas frias, sentindo o vento empurrar o casaco contra o corpo. A neve caía lenta, mas desaparecia assim que tocava o chão, evaporava num sopro quente que saía das placas térmicas instaladas sob as lajes. O contraste criava um vapor fino que pairava sobre tudo, dando ao ambiente um ar de respiração contida. O cheiro de minério queimado ainda estava preso no pátio desde o treino do dia anterior. Jacob inspirou fundo sem perceber. Era familiar, quase confortável. Quando passou pelo arco de pedra, o ar gelado deu lugar a um calor seco e imediato, típico dos corredores internos. As paredes estreitas pareciam guardar ecos dos passos apressados dos cadetes que já tinham passado por ali minutos antes. Ele seguiu o caminho para o campo de treinamento externo. Cada passo fazia o couro das botas Ranger, denunciando o cansaço nos pés. A estrutura metálica do arnês de voo batia nas costas a cada movimento, pesada como um bloco de ferro, até se ativar. Mas, por ora, era só peso morto. Ao sair pela porta norte, a luz fraca do amanhecer o atingiu. O clima estava controlado. 2 pilares de contenção, altos como torres, lançavam uma luminescência alaranjada que afastava a neve num amplo círculo. Lá dentro, o ar era mais quente, com cheiro de grama molhada e ferro oxidado. A sensação sempre causava um impacto estranho, como entrar no mundo isolado da própria realidade. Os cadetes já se reuniam em volta dos equipamentos. Reuter estava no centro, braços cruzados, olhar de aço. Parecia mais uma estátua posicionada ali do que um instrutor de carne e osso. O sargento auxiliar segurava uma prancheta rabiscada, anotando algo sem parar. Assim que o último cadete entrou no círculo, Reuter falou.
Vocês esperaram por isso desde que pisaram na academia. A voz grave cortou o ar, e alguns esperaram a vida inteira. Isso aqui é simples, ou vocês voam, ou quebram o nariz. Ambos são resultados aceitáveis. Um murmúrio inquieto correu pela turma. Jacob sentiu o estômago apertar, não de medo, mas de antecipação. Reuter continuou. Nada de altitude hoje. Nada de acrobacias. Só estabilização e deslocamento básico. Quero ver quem tem controle e quem tem morte no olhar. O grupo ficou em silêncio. O arnês de Jacob pesava como chumbo. Ele passou a mão pela estrutura, sentindo o metal gelado. A fivela roçou seu uniforme e deixou uma marca áspera. Quando apertou a última correia, o contrapeso deslocou seu centro de gravidade. Por um instante, ele precisou ajustar a postura para não cair. Reuter virou o rosto na direção dele. Eberhard. Os olhos do instrutor miraram direto no núcleo preso à lombar de Jacob. Você vai ativar o protótipo primeiro. Quero ver se esse Sálmura realmente merece o papel que assinamos. Jacob sentiu a boca secar. Sim, senhor. Abaixou o olhar. Pressionou o ponto de ignição. O núcleo respondeu como um ser vivo despertado, um ruído grave subiu pelo arnês, percorrendo o metal e entrando pelo corpo dele. A vibração se espalhou pelo peito como um segundo coração batendo fora do ritmo. Luzes azuladas correram pelas linhas do equipamento, misturando-se a veios dourados. O Sálmura parecia respirar. O ar ao redor ganhou uma leve distorção, como calor sobre metal quente. Alguém murmurou baixo. Isso não é normal. Jacob sentiu o núcleo reconhecer sua mana. Uma pressão suave empurrou o peso do arnês para cima, reduzindo a carga nos ombros. A energia subiu pela coluna, espalhando calor até a nuca. Ele não esboçou reação, mas por dentro lutava para manter o controle. Uma tela translúcida se formou diante dos olhos, símbolos, leituras de fluxo, pequenas runas que giravam como pássaros em formação. O Sálmura estava calmo. E isso era perigoso por si só. Reuter deu um sinal curto. Estável. Próximo. As ativações começaram em sequência. Núcleos padrão vibravam com intensidade irregular, alguns tremiam demais, outros apagavam por segundos e reacendiam numa explosão de luz. O cheiro de cobre aquecido começou a invadir o ar. Victoria ativou o dela. O núcleo dela, o Fúria da Noite 3, emitia uma luz avermelhada pura, quase silenciosa. Diferente dos padrões. O formato era mais angular, feito para precisão. Era como olhar para uma arma refinada em pleno campo improvisado. Adrian, por sua vez, ativou o próprio núcleo com um estalo seco. O Vulcanus 2 reagiu como um bicho selvagem preso a uma corrente curta. O brilho era instável, de um roxo profundo que oscilava como fogo comprimido. O cheiro de mana queimada ao redor dele era forte, quase agressivo. Adrian nem piscou. O núcleo rugia, e ele mantinha a postura como se estivesse usando um acessório qualquer. Reuter observou os três por longos segundos. O olhar dele dizia tudo. Esses eram os que importavam. Muito bem, ele murmurou, finalmente. Primeira fase, desacoplamento do solo. Um silêncio tenso se instalou. Jacob sentiu o Sálmura puxar sua mana quase por instinto. Era como se o núcleo pedisse para subir. Ele liberou só um fio, o suficiente para testar. O chão se afastou dos pés dele num movimento suave. Não houve tranco. Nem queda de pressão. Ele flutuava. Seus ombros relaxaram sem perceber. O vento tocou sua perna, frio e leve. O mundo parecia diferente quando não se tinha peso. Um dos cadetes murmurou atrás. Isso não é justo. Victoria subiu logo depois, o corpo perfeitamente alinhado, o Fúria da Noite 3 emitindo pequenos círculos de luz sob as botas, como marcações de precisão. O Vulcanus 2 de Adrian empurrou ele para cima tão rápido que quase virou o corpo dele no ar. Mas ele estabilizou, com brutalidade, não com técnica. Um puxão seco de força, como se desacatasse o próprio equipamento. Jacob observou. Era como ver uma fera se equilibrando no vento. Os outros cadetes, menos preparados, tentavam apenas sair do chão. 2 subiram, e caíram logo depois. Um terceiro girou no ar e caiu de joelho. Reuter levantou a voz apenas o suficiente. Vocês estão subindo como galinhas assustadas. Mais leveza. Menos desespero. Jacob tentou avançar um pouco. Mexeu o quadril, sentiu o núcleo responder com precisão quase irritante. O Sálmura parecia prever o movimento antes mesmo de ele executá-lo.
Victoria se aproximou um pouco, flutuando. Você está mais à vontade do que devia. Ela murmurou, sem esconder a curiosidade. Jacob soltou um sopro. Não sei se isso é bom ou ruim. Depende de quem estiver olhando. Ela respondeu, com um meio sorriso. E do porquê? O movimento deles chamou a atenção do último que alguém queria irritar. Adrian desviou ligeiramente o olhar. Se acostumando rápido, é? A voz dele tinha aquele tom rouco, sempre à beira de provocação. Tenta não morrer antes da segunda aula. Jacob manteve a altitude. O mesmo para você. Adrian ergueu uma sobrancelha, surpreso pela resposta direta. Mas não comentou. Só virou o rosto e voltou ao próprio eixo, criando uma sensação clara de que aquela troca ainda não tinha terminado. Reuter ergueu a mão. Segunda fase, deslocamento lateral. Devagar. Quem correr vai comer chão. Jacob se preparou. Movimento mínimo. Equilíbrio absoluto. Ele deslizou para o lado como se o ar fosse sólido. Victoria manteve trajetória impecável. Adrian avançou como um projétil, e só não derrubou 2 cadetes porque desviou no último segundo. O sargento anotava tudo. Quando o exercício terminou, os núcleos foram desligados. O silêncio no círculo era quase ensurdecedor. O cheiro de mana aquecida ainda pairava no ar. Jacob ficou no chão, respirando fundo. O Sálmura repousava nas costas, mas ainda parecia acordado. Reuter passou os olhos pela turma. Para uma primeira aula, ele fez uma pausa longa, avaliando todos. Vocês não foram um completo desastre. Isso já é mais do que esperávamos. Alguns riram. Outros desabaram no chão. Jacob ficou quieto. Ele sabia o que aquilo significava. Aquilo era só o começo, e o céu, pela primeira vez, estava ao alcance. O campo leste ainda estava silencioso quando Jacob saiu do alojamento. O ar da manhã tinha cheiro de metal frio, e uma névoa fina se espalhava rente ao solo, movendo-se como fumaça preguiçosa. Ele ajustou as luvas, tentando afastar do corpo o peso da noite mal dormida. O Sálmura repousava inerte nas costas, silencioso, como se esperasse algo. Um estalo seco à frente interrompeu seus pensamentos, seguido de vozes tensas. Jacob avançou alguns passos, e a névoa abriu espaço suficiente para revelar 3 cadetes caídos no chão, tossindo. À frente deles, de pé, estava Adrian. O ruivo segurava o colarinho de um dos rapazes com uma mão só, a outra mão sangrava levemente nos nós dos dedos. Os olhos de Adrian, verde pálidos, quase cortantes, estavam ampliados pela adrenalina. Levanta. A voz dele saiu baixa, ríspida. Eu ainda nem comecei. O cadete tentou se soltar, mas não resistia nem metade da força aplicada. Outro, no chão, praguejou baixinho. Jacob fechou o passo. Adrian, já deu. Eles não estão revidando. O ruivo soltou o rapaz, que caiu de joelhos. Depois virou, devagar, até que seu olhar encontrou o de Jacob. Havia algo faminto ali, algo que buscava briga por prazer ou hábito. Olha só. Ele passou o dorso da mão no lábio, limpando o sangue seco. O queridinho da Major resolveu falar. Jacob sentiu um incômodo leve subir pelo peito. Não estou aqui para isso. Adrian inclinou o rosto, como quem fareja fraqueza. Claro que está. Ele deu um passo à frente. Você sempre está. Só não admite. O ar ficou pesado entre os dois. Os outros cadetes começaram a se afastar, percebendo que aquela troca ia longe demais. Jacob respirou fundo. Solta eles. Só isso. Adrian sorriu, curto, afiado. Por que você não me obriga? O silêncio se estendeu por inteiro. O Sálmura em suas costas emitiu um pulso fraco, como se respondesse ao aumento da frequência cardíaca. A luz azul sob a carcaça se acendeu. Adrian notou, e o sorriso se ampliou. Aposto que é só enfeite. Ele inclinou a cabeça. Ou você ainda não sabe controlar. Jacob sentiu o rosto esquentar. Aquilo acertou um ponto que nem sabia que tinha. Eu sei usar. Então prova. Adrian ativou o próprio núcleo, que respondeu com um brilho roxo forte. O ar ao redor das asas propulsoras tremeu com calor. Primeiro no ar. Jacob hesitou por um segundo. Um segundo. Foi o suficiente para Adrian perder a paciência. O ruivo avançou com um meio salto e ativou o núcleo por completo. As asas se abriram, cuspindo energia laranja, e ele subiu como se tivesse sido lançado por uma catapulta. Anda, Eberhard. Ecoou acima,
o som vibrando entre as vigas metálicas. Ou vai precisar pedir permissão da babá. Aquilo feriu fundo e direto. Jacob ativou o sálmura. O núcleo respondeu com brilho dourado e azul, subindo pelas placas do arnês como uma corrente viva. O corpo ficou leve em um instante, como se alguém tivesse retirado todo o peso da gravidade. No segundo seguinte, ele estava no ar. O vento cortou a pele como lâminas geladas. A altitude aumentava rápido demais, e o campo lá embaixo se reduzia a pontos. Adrian pairava mais acima, segurando um rifle de ferrolho prateado, com munição não letal marcada por anéis brancos no cano. Finalmente. Ele ergueu o rifle numa mão só. Estava achando que ia subir arrastado. Jacob ajustou a postura. O sálmura vibrava como se antecipasse o confronto. Isso é contra as regras, Adrian. E daí? O ruivo destravou o rifle. Vamos ver se tudo aquilo que falam de você é verdade, ou só propaganda da Major. Jacob abriu os próprios propulsores. A luz azul clara se espalhou pelas bordas metálicas. O duelo começou no instante seguinte. Adrian atirou primeiro. O disparo não letal fez um estrondo seco e riscou o ar em linha reta. Jacob desviou por instinto. O sálmura reagiu antes do corpo, impulsionando para o lado com uma aceleração quase violenta. A sensação era como ter o estômago puxado para trás enquanto o peito se projetava à frente. Adrian rosnou. Rápido demais para um idiota que nem sabe conjurar. Outro disparo. Jacob girou, mergulhou e subiu em arco, sentindo o vento rasgar a lateral do rosto. Cada manobra parecia instintiva, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes, mesmo sendo a primeira. O ruivo avançou como um míssil, as asas cuspindo energia roxa intensa. Ele atirou mais 2 vezes, obrigando Jacob a mergulhar bruscamente. Os disparos passaram tão perto que deixaram marcas quentes no ar. Jacob estabilizou a descida e emergiu num salto vertical. O sálmura respondeu com força. Era como ser empurrado por baixo por uma onda de fogo frio. Ele ultrapassou Adrian por baixo e surgiu acima dele. O ruivo praguejou. É isso que você tem. Adrian girou o corpo e subiu com violência, tentando atropelar Jacob no ar. O impacto foi evitado por centímetros. Jacob desviou por instinto, girando de lado como uma aeronave que raspa a asa na fuselagem do inimigo. A adrenalina queimava no peito. Ele apontou o rifle. Disparo. A bala não letal passou rente ao ombro de Adrian, arrancando faíscas da placa metálica. O ruivo riu, uma risada curta e desequilibrada. Agora você acordou. Ele voou ainda mais rápido, cruzando o céu com manobras agressivas, tentando pegar Jacob por trás. Cada mudança brusca produzia um som metálico alto, e a energia roxa deixava rastros no ar. Jacob mergulhou de novo. O sálmura parecia adivinhar os movimentos, sempre um passo à frente. Eles cruzaram o céu como 2 projéteis, linhas coloridas se chocando entre si, azul e dourado contra roxo. Adrian disparou 3 tiros em sequência, rápidos demais, sem tempo para recarregar de forma adequada. Um deles acertou o braço de Jacob, arremessando-o para trás. A pancada queimou, mas não tirou o fôlego. Agora vai cair, Eberhard. Jacob apertou os dentes, ergueu os propulsores e subiu num impulso vertical que quase dobrou o corpo. Sentiu a pressão nas costelas, o ar rarefeito pinçando os pulmões. O sálmura respondia sem falhas, era como se estivesse ajudando a decidir. Ele desapareceu da mira de Adrian. O ruivo girou desesperado, procurando. Jacob. Aqui. A voz veio de cima. Adrian ergueu os olhos. Tarde demais. Jacob desceu como um raio, passando tão perto que o vento da queda derrubou o ruivo da estabilidade. Adrian girou, perdeu o eixo e afundou alguns metros até recuperar o controle. Seu desgraçado. Adrian subiu, disposto a arrebentar Jacob, mas o E já havia sumido de novo. O sálmura vibrava, luzes girando nos anéis de energia. Jacob desceu numa espiral apertada, rifle apontado. Um único disparo. A bala atingiu o propulsor esquerdo de Adrian. O impacto arrancou uma explosão curta de energia roxa. O ruivo tentou estabilizar. Falhou. O núcleo dele entrou em colapso parcial e começou a emitir um chiado agudo. Adrian foi lançado para trás com força brutal. O corpo girou no ar como uma folha presa em um vento furioso. Não! O grito cortou o céu. O ruivo caiu em diagonal, rápido demais. O chão se aproximava como uma parede cinza. Jacob mergulhou atrás dele, atravessando o ar com o peito colado à pressão. O sálmura quase rugia,
empenhando toda a energia para acompanhá-lo. Adrian bateu no solo com um som seco e brutal. O impacto levantou terra, neve derretida e poeira. Jacob pousou mal, tropeçando, ainda com o peito arfando. Correu até o ruivo, o coração martelando nas costelas. Adrian estava de bruços, imóvel. Jacob o virou com cuidado. O rosto estava coberto de sangue, o olho direito jorrava em fluxo irregular, a pálpebra aberta como um corte profundo. O outro olho tremia, tentando manter o foco. O ruivo ainda respirava, fraco, rasgado. Droga! Adrian. Jacob tocou o ombro dele. Fica acordado. Vamos chamar ajuda. Adrian soltou um som rouco, quase inaudível. Eu, ainda ia, te derrubar. E desmaiou. A sirene de emergência da academia começou a tocar segundos depois. Jacob ficou de joelhos ao lado dele, as mãos tremendo, o sálmur ainda pulsando nas costas como se tentasse entender o que havia acontecido. Obrigado por ouvir até aqui. Se você curtiu, apoie o canal com um like, e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Compartilhe com um amigo que gosta de fantasia sombria. Cada comentário e cada compartilhamento ajuda outros ouvintes a nos encontrar. Lembre-se, no campo de batalha nada termina de verdade. Novos inimigos se movem nas sombras, novas ordens estão a caminho, e a guerra continua avançando, porque, neste mundo, hesitar é morrer. Até a próxima, soldados. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá, mantenha os fones por perto, porque o céu, às vezes, lembra o que a terra tenta esquecer.